função do tempo no movimento uniformemente variado é dada pela expressão v igual a v0 mais at, onde v é a velocidade final, v0 é a velocidade inicial, a aceleração e t, tempo. Esta expressão também é conhecida como função horária da velocidade, que, como você pode observar, é uma função afim, com a velocidade inicial como coeficiente linear e a aceleração como coeficiente angular. A representação gráfica dessa função é uma reta inclinada, sendo crescente para valores positivos da aceleração e decrescente para valores negativos da aceleração. Também é possível analisar se o movimento é progressivo ou retrógrado, e ainda se é acelerado ou retardado. No primeiro gráfico, temos um movimento progressivo, pois a velocidade apresenta valores positivos. E esse movimento também é acelerado, porque o módulo da velocidade está aumentando. Uma outra forma de definir se o movimento é acelerado ou retardado é comparando os sinais da velocidade e da aceleração. Se ambas possuírem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Se elas possuírem sinais diferentes, o movimento é retardado. No segundo gráfico, o movimento continua progressivo, pois a velocidade continua apresentando valores positivos, mas agora é retardado, porque o módulo da velocidade está diminuindo. Você também deve notar que os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes, o que evidencia o movimento retardado. Já nesse gráfico, a reta inclinada é decrescente, o que mostra que a aceleração é negativa. Ele também representa um movimento retrógrado, pois a velocidade apresenta valores negativos. E é acelerado porque o módulo da velocidade está aumentando. Também posso ver que os sinais da velocidade e da aceleração são iguais. No próximo gráfico, a reta é crescente, mostrando que a aceleração é positiva. Ele também representa um movimento retrógrado, pois a velocidade também apresenta valores negativos, mas agora é retardado, porque o módulo da velocidade está diminuindo e também porque os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes. Agora que você consegue classificar o movimento através do gráfico da velocidade, vou apresentar para você algumas características que ajudam ainda mais na compreensão do movimento. Para fazer a interpretação do gráfico da velocidade, eu vou considerar um movimento uniformemente acelerado qualquer, com velocidades inicial e final diferentes de zero. No gráfico, podemos identificar um triângulo retângulo, onde a variação da velocidade é representada pelo cateto oposto ao ângulo de inclinação da reta e o intervalo de tempo pelo cateto adjacente. Da trigonometria, sabemos que a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente do ângulo. Também sabemos que no movimento uniformemente variado, a aceleração instantânea é constante e igual à aceleração média, e ela é dada pela razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo. Sendo assim, utilizando o gráfico da velocidade em função do tempo, podemos obter a aceleração através da tangente do ângulo de inclinação da reta. Outra informação que podemos retirar desse gráfico é sobre a área determinada entre a reta representativa da velocidade e o eixo do tempo, que é chamada de área sob o gráfico. A figura formada nesse exemplo é um trapézio e sua área é obtida através da seguinte relação: base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Substituindo as informações do gráfico, temos velocidade inicial mais velocidade final vezes o intervalo de tempo dividido por 2. Dessa forma, se você lembra que a velocidade média é dada pela razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo, você pode reorganizar essa relação encontrando que a distância percorrida é igual ao produto entre a velocidade média e o intervalo de tempo. E como no movimento uniformemente variado, que é o nosso caso,
a velocidade média pode ser calculada pela média aritmética entre as velocidades inicial e final, você pode concluir, então, que a área do gráfico horário da velocidade representa fisicamente a distância percorrida pelo móvel.